E vamos agora com nossa primeira entrevista. Vamos falar sobre mudanças na lei de improbidade. Improbidade administrativa é o ato ilegal ou contrário aos princípios básicos da administração pública. A Lei 8.429 de 1992 foi editada 4 anos após o artigo 37 da Constituição Federal, que prevê a aplicação de sanções em razão da prática de atos de improbidade administrativa. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o advogado Hamilton Augusto. Ele que é especialista em direito eleitoral e administrativo. Bom dia, doutor Hamilton. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, Fábio. Bom dia a todos que nos assistem através da Rede Alesp. É uma satisfação enorme estar aqui mais uma vez. Vamos tentar tirar algumas dúvidas aí a respeito dessas mudanças. Doutor, já começo me colocando no lugar de quem está em casa, que muitas vezes escuta falar de improbidade administrativa, principalmente nos telejornais, mas não entende direito o que é isso. Explica de uma forma didática para os nossos espectadores o que pode ser considerado como improbidade administrativa, doutor. Basicamente, se a gente for levar ao pé da letra do termo, né, improbidade, a gente está falando de uma norma que visa punir o gestor, o agente público desonesto, né? Aquele que age com má fé, aquele que visa burlar a legislação para tirar benefício. E aí você tem alguns atos que são considerados hoje através da lei que está em vigor, né? Sem alteração, a 8429, que são atos como enriquecimento ilícito, né? Quando ele desvia recurso público do erário para o seu próprio bolso ou para beneficiar terceiros. O dano ao erário, que é quando ele gera um prejuízo à administração pública, ainda que esse prejuízo não se configure em um enriquecimento ilícito, mas qualquer tipo de prejuízo pela sua má gestão, a gestão desonesta, e também ofensa aos princípios da administração, como moralidade, publicidade, eficiência. Então, hoje, a norma ela se pauta basicamente nesses 3 pilares: o dano ao erário, o enriquecimento ilícito e a ofensa aos princípios. E é uma lei de 1992, né? É a Lei 8.429. Então, sempre que a gente está falando sobre improbidade administrativa, é porque a gente está recorrendo a essa lei e está encontrando esses pilares aí que acabam lesando a população de uma forma geral por parte de um administrador público. Exato. Embora o conceito básico, né, da legislação ela seja punir o gestor desonesto, aquele que age com dolo, essa lei ela acabou sofrendo inúmeras interpretações, né, na jurisprudência, até na doutrina, e até por força da previsão do artigo 11, que fala da punição por ofensa a princípios da administração, e ela acaba permitindo também a punição ao gestor inábil, ao gestor que não tem aquela capacidade de administração, aquele que desconhece por algum equívoco, a negligência. Então, ela acabou, até as críticas que são feitas à lei de improbidade administrativa, basicamente, é porque ela se desvirtuou do seu fundamento inicial, para punir até o gestor que, na verdade, não é um gestor desonesto, mas sim um gestor talvez inábil, inexperiente, que por algum equívoco possa causar um eventual dano ao erário ou, quando menos, por culpa, uma ofensa a um princípio qualquer da administração. Agora, doutor, qual o órgão que fiscaliza isso? Qual o órgão que vê se realmente um administrador público cometeu improbidade administrativa, se cometeu, se ele agiu de má fé ou simplesmente ele estava ali mal assessorado e se equivocou numa decisão? Quem fiscaliza isso exatamente? Basicamente, o Ministério Público é o autor principal tem atribuição para mover esse tipo de ação.
com a lei atual, na forma que ela se encontra desde 92, o próprio órgão público pode mover esse tipo de ação, pode abrir uma ação de improbidade, a própria prefeitura, vamos dar um exemplo, num caso de um gestor municipal, ela pode mover essa ação ao lado do Ministério Público ou até isoladamente, mas basicamente o Ministério Público tem possibilidade de abrir um inquérito civil, que é uma espécie de um inquérito policial, mas no âmbito civil. É uma investigação prévia para apurar se houve realmente esses atos, se é o caso de ingresso de uma medida tão drástica, porque uma ação de improbidade ela não deixa de ser uma ação que ela gera consequências só pelo fato dela ser apresentada, né? Gera mácula na pessoa que sofre uma ação dessa. E, às vezes, por equívoco, uma ação dessa intentada sem que tenha o fundamento adequado, sem que seja o caso de necessidade de mover esse tipo de ação, você já leva um prejuízo à pessoa que é muitas vezes irreparável. E hoje, com a mudança da legislação, né, que o projeto está no Congresso, só o Ministério Público vai passar a ter essa atribuição. A mudança retira da administração pública a atribuição para mover a ação de improbidade. Agora, doutor Hamilton, eu sempre costumo aqui na bancada do jornal me colocar no lugar da pessoa que às vezes está em casa nos assistindo e ela escuta essa entrevista com o senhor e ela pensa assim, tudo bem, o Ministério Público que tem que fiscalizar isso, que tem que investigar isso. Mas, por exemplo, um cidadão comum, ele pode procurar o Ministério Público se ele acha que, de repente, um prefeito, um político da sua cidade, da sua região, está cometendo improbidade administrativa, se ele tem alguma prova a respeito disso, pode partir essa denúncia ao Ministério Público do próprio cidadão? Pode, Fábio, pode. O cidadão, ele é tão fiscal quanto os órgãos de controle, Ministério Público, Tribunal de Contas, que é um outro órgão que pode apontar alguma prática aí de eventual improbidade administrativa. Pode surgir o início, né, o estopim para uma ação de improbidade, ela pode surgir de uma denúncia do cidadão, ela pode surgir de eventual apuração em uma ação, um processo administrativo, ela pode surgir de investigação criminal, que nada tem a ver com a improbidade, como pode surgir de eventual julgamento de contas do Tribunal de Contas ou apartado que seja apurado pelo Tribunal de Contas. Pode surgir de inúmeras formas. E o cidadão é um eixo importante para denunciar. Qualquer civil, qualquer cidadão que tome conhecimento da prática de um ato ilícito, ele tem por responsabilidade que levar isso ao conhecimento das autoridades. E a ação de improbidade da mesma forma. Até porque um ato de improbidade, muitas vezes, ele também se caracteriza como um processo criminal, como um ato-crime. Então, é crime, muitas vezes, os atos de improbidade, eles se configuram como crime contra a administração pública. Daí, eles caminham paralelo em duas esferas diferentes. Então, o cidadão tomando conhecimento de qualquer desses atos, ele tem por obrigação, sim, que informar as autoridades, levar ao Ministério Público o conhecimento e as provas que tiver em suas mãos. Doutor Hamilton, a apuração disso, se realmente um administrador público cometeu esse ato ilícito ou não, se agiu de má fé ou não, isso é algo moroso? Como é que funciona isso junto ao Ministério Público no Brasil, que pipoca tantos casos, né, de denúncia da má utilização dos recursos públicos? É um processo bem demorado. A ação de improbidade, ela é uma ação que ela leva pelo menos aí, chutando uns 5 anos. Pode chegar até muito mais do que isso, porque ela é uma ação que ela tem fases. Ela é apresentada a ação, a inicial da ação, o juiz recebe a inicial da ação, manda notificar a parte para apresentar uma defesa preliminar. Apresentada a defesa preliminar, o juiz faz... Isso eu não estou nem considerando o inquérito civil, estou já considerando a parte processual, fora o período do inquérito civil que pode se arrastar. E aí, apresentada a defesa preliminar, o juiz recebe ou não
aquela ação. Recebida a ação, ele tem que mandar citar a parte mais uma vez para apresentar defesa, para então começar a instrução do processo com a contestação, oitiva de testemunhas, instrução do processo todo, apresentação de provas, para chegar a uma sentença, para depois chegar a um recurso. Então, é uma ação muito demorada, é uma ação que a gente, às vezes, só para a parte do recebimento, ela leva 2, 3, 4 anos. Então, é uma ação que se arrasta. E muitas vezes o gestor público, ele já, vou dar um exemplo de prefeito, ele já deixou a carreira pública, ele já deixou a prefeitura, ele já está aí 4, 5, 6 anos fora da política e ele ainda está respondendo à ação de improbidade. É uma ação, daí que o motivo da gente pedir que o próprio Ministério Público olhe com cautela para essas ações, porque são ações que deixam o agente público, quando essa ação movida equivocadamente, deixa o agente público com uma espada sobre a testa durante muito tempo e sendo punido pela opinião pública, e muitas vezes no final a ação é julgada improcedente, verifica-se que não houve culpa. Daí a necessidade de uma maior cautela no manejo desse tipo de ação. Doutor Hamilton, o projeto de lei número 10.887 de 2018, o que ele tem a ver exatamente com a improbidade administrativa? Esse projeto de lei que já está maduro, né, o termo que a gente costuma usar no direito, maduro para aprovação, deve ser levado a plenário para votação, ainda talvez nesse semestre. Ele visa reformar a lei de improbidade administrativa e adequá-la à jurisprudência dos nossos tribunais, que vem, no decorrer desse período de 92 até agora, vem dando decisões para tentar adequar essa lei ao preceito da Constituição. Então, nós tivemos aí a impossibilidade de algumas punições exclusivamente por ato culposo, adequação do que seria um ato de improbidade. Então, muitas decisões do STJ desconsiderando o ato de improbidade contra aquele gestor inábil que não teve dolo na prática do eventual dano ao erário ou ofensa a um princípio da administração pública. Então, essa norma ela vem tentando adequar a jurisprudência. Ela traz aí, muito importante, a vedação da punição da improbidade culposa. Então, não vai ter mais a possibilidade de punir o administrador que agiu com culpa, que agiu sem intenção de praticar o ato de eventual improbidade, né? Ele passa a desconsiderar a improbidade culposa. Além disso, ele vai lá no artigo 11, que trata hoje da ofensa aos princípios da administração pública, e ele altera o artigo 11 para dizer que só vai poder haver condenação por ofensa aos princípios da administração pública quando esta ofensa ao princípio tiver atrelada a um dano ao erário ou a um enriquecimento ilícito. Então, em outras palavras, ele evita a punição exclusivamente por princípios da administração, que é muito vago. Muitas vezes a ação é movida porque não tem o enriquecimento ilícito, não tem o dano erário, mas eventualmente houve aí um descompromisso com a publicidade do ato, uma licitação que foi mal publicada, houve algo nesse sentido, mas não teve dano, não teve nada. Por essa simples irregularidade que poderia ser suprida, muitas vezes a ação é movida e o agente acaba condenado e tendo aí suspensão dos direitos políticos. Então, essa é uma das alterações importantes. Uma outra é o prazo do inquérito civil, que passa a prever 180 dias, não podendo aí haver ampliação desse prazo, e também a obrigação da individualização do ato na hora de ingressar com a ação, deixar devidamente delineado quem praticou qual ato e como foi, principalmente quando tem mais de um réu. Acontece muito de serem arrolados inúmeros réus e o ato é jogado solto. Então, se coloca lá
tais atos foram praticados e os réus são fulano, ciclano e beltrano, e você não individualiza, não pontua quem é quem. E a pena, ela tem que ser individualizada. Então, essa obrigatoriedade. Só que a lei, ela peca num ponto nesse quesito aí, porque ela vai ao final do artigo e diz assim, salvo na impossibilidade de fazê-lo. Quando ela faz isso, por óbvio que a impossibilidade de fazê-lo vai virar regra legal, né? Regra geral. Então, houve um equívoco. Acho que faltou aí um pouco mais de crença de que é possível individualizar sempre e ter esse compromisso. Esses são alguns dos pontos, principalmente quando falta prova, porque muitas vezes o juiz recebe a ação de improbidade sem fundamento algum e fala o seguinte, olha, no decorrer da instrução a gente vai verificar se houve ou não, e você já está causando um dano enorme ao cidadão. Doutor Hamilton, o nosso tempo aqui, infelizmente, está esgotado, mas esse assunto é um assunto muito interessante, de total interesse da população. Então, com certeza, nós ouviremos o senhor aqui no Jornal da Rede Alesp outras vezes para que fale mais sobre improbidade administrativa, que hoje tanto se fala pelas ruas aí, às vezes as pessoas falam sem saber exatamente dos detalhes a respeito do assunto. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Eu que agradeço, Fábio. Estou sempre à disposição. É isso aí. Conversamos agora com o doutor Hamilton Augusto, ele que é advogado especialista em direito eleitoral e administrativo, que ele falou sobre a lei de improbidade administrativa.